A gente está aqui com a Adriana Leal, ela é integrante do setor de saúde do MST e PSF da Zona Rural. E a nossa ideia aqui hoje é falar um pouco sobre o plano de vacinação do governo federal. Hoje, dia 20 de janeiro, a gente chegou à triste marca de 211.491 mortes pela pandemia de coronavírus aqui no Brasil, com 8.573.864 infectados. Diante desse cenário, a gente começa o ano com a possibilidade aí de vacinação, com 2 vacinas aprovadas pela Anvisa, a Coronavac e a vacina de Oxford. Mesmo tendo sido aprovadas recentemente, a gente não tem a possibilidade de um plano de vacinação a curto e médio prazo. A gente sabe aí que o plano foi atrasado, ele foi anunciado, mas ele foi interrompido, e o país está no escuro, a gente não tem a possibilidade aí de uma vacinação em escala pelo próximo período. Diante disso, eu queria perguntar para a Adriana o que ela acha do plano de imunização que foi anunciado pelo governo federal e como ela enxerga esse atraso, levando em conta aí que matérias recentes dão conta de que toda a população brasileira só vai ser imunizada em meados de 2022. Em primeiro lugar, eu digo que não houve, né, não há um plano nacional de vacinação, né? É como você planejar fazer uma casa e não ter pensado em comprar o terreno. É mais ou menos isso que está acontecendo com o nosso Plano Nacional de Vacinação. Acredito que sob a pressão dos movimentos sociais, a pressão da mídia, então se deu início, né, a esse plano de vacinação com um número muito baixo de doses disponíveis, até mesmo para o primeiro grupo que foi anunciado, que seriam os profissionais de saúde, os idosos que estão em asilos, né, e também os portadores de deficiências que também estão nessa situação de institucionalização, que estão em alguma instituição. Porém, recentemente já chegou a vacina e já existe um dilema muito grande, né? Porque a vacina não vai ser suficiente, a vacina disponibilizada para os grupos que eles estão dizendo, que eles colocaram no planejamento para disponibilizar. Por exemplo, profissionais de saúde, a gente está sentindo a angústia, né? Porque nem todos os profissionais de saúde vão ter acesso a essa vacina, nem todos os idosos que estão institucionalizados vão ter direito a essa vacina, e assim vai. E a pergunta que a gente faz se deu início a um plano de vacinação que não foi planejado, que não foi organizado, se deu início a uma vacinação desorganizada no Brasil, e o que é que vai acontecer daqui para frente? A gente não sabe, a gente não tem segurança, porque nem sequer a gente tem a segurança de que a gente vai receber a matéria-prima para que o Brasil continue produzindo as 2 vacinas que já foram autorizadas, né? E isso não dá para dizer que nós temos um plano nacional de vacinação seguro. Isso não é um plano de vacinação seguro. Um plano nacional de vacinação seguro é aquilo que a gente sabe como vai começar, o prazo de como vai ser distribuída essas vacinas e ter uma data provável de quando vai ser finalizado esse projeto. Isso sim seria um plano de vacinação. Mas um plano de vacinação que você começa com doses muito baixas, muito menor do que o que vai ser necessário, mesmo para aquele pequeno grupo, né, porque se considerando com a população total, né, já que a gente pensa, né, como profissionais de saúde, que a vacina é um direito de todos, e todos os brasileiros e brasileiras devem receber a sua vacina de forma gratuita, né, que é o que a gente está vendo aí, interesses, né, do capital de se apossar dessa vacina. Então, todos os brasileiros e brasileiras têm o direito
de ter essa vacina de forma gratuita e segura. E isso a gente não está percebendo nesse plano, nesse desplanejamento nacional de vacinação. Adriana, eu queria pegar um gancho na sua fala. A gente sabe, por exemplo, que para a fabricação das vacinas aqui no Brasil, a gente precisa da liberação do insumo farmacêutico ativo, que é o IFA. Esse insumo ele vem da China, e a gente sabe que as tratativas com a China elas estão prejudicadas devido à relação que o governo Bolsonaro quebrou com a China, né? Enfim, a gente tem uma relação extremamente desrespeitosa que já vem acontecendo há algum tempo por parte do presidente Bolsonaro e da sua família, e essa relação, ela acabou, enfim, os efeitos dessa relação a gente enxerga hoje com a falta de liberação desses insumos. Diante disso, eu queria te perguntar se a possibilidade da não vacinação em todos os estados prejudica a população mais vulnerável. Quanto mais a gente demorar para fabricar essas vacinas aqui no Brasil, mais tempo a população vulnerável vai demorar para se vacinar. Isso tende a ter um reflexo no aumento de casos? Com certeza. Se não chega, como eu falei inicialmente, se não chega o princípio ativo, o que é que está acontecendo hoje aqui no Brasil? Por que aumentou bruscamente o número, e essa é uma avaliação minha, por que aumentou bruscamente o número de casos de Covid e o número de óbitos no Covid, relacionados com o Covid? Porque a propagação da doença, ela se estendeu justamente para essas áreas mais vulneráveis. E eu vou te colocar um exemplo. Como você chega para uma família que tem 10, 20 pessoas que moram muito próximos, que tem um convívio, que já vivem em condições de hacinamento, ou seja, que vivem muito agrupados. Como você chega para uma pessoa dessas que está infectada e explica que essa pessoa precisa isolar dos demais membros da família, quando a própria casa não dá possibilidade para isso? Essa foi uma experiência que nós vivemos aqui e estamos vivendo profundamente, não é? Que é chegar numa casa e dizer, olha, a pessoa que está com sintomas deve se isolar do restante da família. Como? Se todos dormem no mesmo quarto. E essa mesma perspectiva nós vemos nas grandes cidades também. Por exemplo, como você vai chegar para pessoas que vivem nas favelas, que já são aglomerados por si só, que já são aglomerados historicamente, para dizer que não podem aglomerar? Então, não tem como frear, né? Não tem como a gente estabilizar os casos de Covid no Brasil sem a vacinação massiva. E esse plano que nós temos hoje não garante. Não garante. Por que não garante? Porque a população mais vulnerável, os grupos mais vulneráveis não vão ter acesso a elas. E ainda com esse risco que você colocou, o governo Bolsonaro, na verdade, ele quebrou relações com a maioria dos países, né? Essa é a realidade, né? Se ele falar duas palavras, já quebra a relação com qualquer país. E quebrar relações, por exemplo, agora com um país que é o fornecedor da matéria-prima, isso implica em um risco grande da gente perder a possibilidade de continuar produzindo a vacina aqui no Brasil. Não produzindo aqui, já quebra completamente esse plano. Por isso que eu digo que esse plano não tem... A gente não sente uma confiança em uma linha de tempo, né? A gente não tem confiança sabe, que começou muito mal, mas a gente não sabe como é que ele vai, qual vai ser o segmento dele, se o IFA vai chegar, se o IFA não vai chegar, se a gente vai conseguir produzir a vacina, se não vai conseguir. Então, existe uma
uma nuvem no meio de tudo isso. Recentemente, a gente acompanhou em Manaus o colapso no sistema de saúde, a falta de oxigênio, a morte de pessoas devido à falta de oxigênio, e agora, recentemente, a gente já tem notícias de que no Pará, pessoas também estão morrendo pela falta de oxigênio, e você acha que esse colapso ele tende a se estender para outras regiões do país? Com certeza, porque quando Manaus entrou em colapso, né, os estados vizinhos, né, começaram a dar suporte, né? Foi um momento de solidariedade. Maranhão começou a aceitar pacientes, o próprio Pará começou a aceitar pacientes, né, e a enviar também apoio para Manaus. Mas a tendência que a gente está vendo é que os casos estão aumentando. A linha está só crescendo, tanto de número de óbitos como de número de pessoas infectadas. E se não houver um controle, se não houver medidas que realmente levem ao controle da doença, que hoje a possibilidade, né, a luz que mais brilha, a estrela que mais brilha seria a vacinação, há a possibilidade do Brasil inteiro entrar em colapso. O Brasil inteiro entrar em colapso. E isso vai ser um colapso não só da rede pública, que as pessoas estão achando que a rede pública entrou em colapso, a rede particular não está dando o suporte igual que o SUS. Quem está segurando ainda essa pandemia é o Sistema Único de Saúde. As medidas mais efetivas que houveram até hoje, que estão ocorrendo até hoje, está sendo ainda através do Sistema Único de Saúde. Eu não vi até agora nenhuma manifestação do serviço privado que tivesse um benefício coletivo. Na última segunda-feira, algumas organizações sociais aqui do Brasil lançaram a campanha Abrace a Vacina. Essa campanha ela tem como objetivo incentivar a população brasileira a se vacinar. E ela vai contra esse movimento anti-vacina que tem crescido não somente no Brasil, como em todo o mundo. Queria que você falasse um pouco sobre a importância da população brasileira se vacinar como um todo para a gente conseguir colocar fim à pandemia. Então, como nós falamos antes, né, sem a vacinação, para mim não existe outra forma, nesse momento, viável de que se pare a pandemia. Porém, a questão do movimento anti-vacina, né, fez com que algumas pessoas, né, um grupo grande, não vou dizer algumas, não, um grupo grande de pessoas tenham criado medos por conta de fake news, por conta de mentiras, por conta são vários medos que foram colocados na população desde antes da vacina ser aprovada, né? E é importante a questão do abraço e vacina, né? Dessa campanha, da gente estar conversando com a população, porque se não romper o medo, nós podemos chegar o momento de ter a vacina disponível e da população ter recusa. Então, não podemos esperar que a vacina chegue, que a vacina seja disponibilizada, para depois trabalhar com a população. Nós já estamos trabalhando com essa questão de educação e saúde desde antes mesmo da vacina ser aprovada. Pensando na possibilidade, dando segurança às pessoas, que a vacina, que qualquer vacina não é o tipo de coisa que se faz no fundo de quintal, que a vacina sempre foi uma coisa séria, sempre comparando a vacina contra o coronavírus com outras vacinas que nós já temos aí conhecidas historicamente como vacinas seguras, e que as vacinas que hoje utilizamos, elas passaram por todo o processo de estudo que a vacina contra o coronavírus passou. Então, é importante, e isso não é importante somente para os profissionais de saúde. Fazer a divulgação é importante para a população de forma geral, tomar conhecimento da vacina, buscar informações
em fontes confiáveis e propagar, quebrar, né, esses mitos que foram colocados em frente à vacina coronavírus. Então, esse é um papel imprescindível para os profissionais de saúde, mas isso é um papel importante para educadores, isso é um papel importante para qualquer agente social, para qualquer pessoa que tenha o conhecimento, que tenha a possibilidade de ler um pouquinho sobre a importância da vacina, sobre a forma como essa vacina foi produzida, para desmistificar o medo da vacina na população. Para mim, hoje, não existe nenhum tratamento curativo, né? Não existe nenhum tratamento que diga quem está com coronavírus faz esse tratamento e fica bom. A única possibilidade que nós temos de sair dessa pandemia é o coronavírus. E temos como exemplo o mundo inteiro está vacinando. O mundo inteiro está trabalhando com a vacina. Então, nós temos que confiar na ciência, né? Respeitando as diferentes crenças religiosas, né? Porque existe também uma questão de a religião, né? Algumas religiões, em algum momento, têm trabalhado essa questão do mito, então, respeitando as questões religiosas, respeitando as diversidades políticas, porém, o que nós não podemos é desrespeitar a vida. A vida está acima de tudo. E a vacina veio para nos proporcionar, para poupar vidas. Nós já perdemos vidas demais, é muito luto no Brasil para a gente permanecer assim. Não podemos ficar de braços cruzados. Cada um de nós somos responsáveis para conversar com um amigo, para conversar com um familiar e para quebrar esses mitos que existem aí nas redes sociais. Adriana, por último, eu queria que você falasse um pouco sobre como está a preparação dentro das áreas de acampamento e assentamento do MST. Então, como o nosso setor de saúde vem se preparando, como é que a gente vem mantendo a prevenção diante do aumento do número de casos em todo o país, e como é que esses centros, dentro das nossas áreas, também estão se preparando para uma possível campanha massiva de vacinação? Eu acho que o momento crucial agora das áreas de assentamento e acampamento, o momento agora é o momento de informação mesmo, né? É o momento de divulgação, é o momento de trabalhar essa educação em saúde. A forma como cada assentamento e cada acampamento vai receber a vacina, isso diverge muito de cada região, de cada área. Nós temos áreas de assentamento que tem postos muito bem estruturados, e temos áreas de assentamento em que as unidades de saúde são muito precárias ou até mesmo não existem, né? Isso não impede de que as vacinas tenham chegado até a população, né? Então, eu acho que não vai ser diferente no caso do coronavírus. Tendo uma vacinação em massa, tendo os aplicadores, né? Que eu acredito que os próprios aplicadores que já trabalham com as vacinas habituais, as várias campanhas que existem, né, atingindo grupos grandes. Um exemplo dela que a gente tem é a campanha recente contra a influenza, né, que foi aplicada, inclusive, em domicílio, para evitar que as pessoas saíssem de suas residências, porque coincidiu com o início da pandemia do coronavírus. Então, eu acredito que se os gestores tiverem interesse, né, e para isso nós temos que estar junto com os conselhos municipais, cobrando, indo na secretaria, vendo de que forma, qual é o planejamento que eles têm para a gente e participar desse planejamento. E, enquanto isso, o movimento segue com a campanha de prevenção, né? Justamente. O fato de você estar vacinado não significa que você tenha que diminuir as suas medidas de proteção, né? Isso é algo que eu venho trabalhando e que eu acho que deve ser trabalhado, que não é tomei a vacina, agora eu vou andar na rua de qualquer jeito, porque nós sabemos que a vacina ela tem suas limitações.
ela não elimina 100% da possibilidade de que você contraia a doença de uma forma leve ou assintomática. Então, dessa forma, não pode amenizar as medidas de proteção, até mesmo porque não é só eu estar protegido, é eu proteger o outro, não é só cuidar de mim, é cuidar do outro. Então, se não temos essa consciência da necessidade de cuidar do outro, né, o objetivo é esse, é realmente permanecer com as medidas de proteção, o uso de álcool gel, evitar as aglomerações, porque se iniciar a vacina ela não tem uma resposta imediata, né? Ela não tem uma resposta imediata, ela precisa de um tempo para, como todas as vacinas que já aconteceram, né? E que acontecem, elas tiveram tempo para ter o controle. Para finalizar, eu queria saber se você tem algum recado aí para os setores públicos em relação às áreas do movimento. A gente vem de uma campanha recente, né, contra os despejos durante a pandemia. A gente sabe que isso interfere diretamente na saúde das populações desses locais. Eu queria saber se você tem algum recado para esses setores. Na verdade, a gente não tem governo, né? A gente não tem governo, e o meu recado vai: fora Bolsonaro,